Imagine um momento mais glorioso da história de uma nação se transformar, em uma fração de segundos, no pior pesadelo de um pai. Eles eram príncipes. Eram escolhidos. Tinham visto a glória de Deus com os próprios olhos. Mas cometeram um erro fatal. Um erro que muitos de nós cometemos hoje sem nem perceber. E por causa desse único detalhe, o céu não enviou bênçãos. Envio. O que realmente aconteceu dentro daquele santuário que fez com que 2 líderes caíssem mortos diante de uma multidão aterrorizada? E qual foi o segredo obscuro que turvou a mente deles naquele momento decisivo? A resposta vai mudar a forma como você enxerga o sagrado para sempre. Tudo parecia perfeito. O cenário era o deserto. Mas ali, no meio do nada ergo-sei, uma estrutura de beleza incomparável, o tabernáculo, havia uma expectativa elétrica no ar. Durante 7 dias, rituais solenes de consagração aconteceram. 7 dias de preparação intensa. O povo de Israel observava, com o coração na boca, esperando pelo 8º dia. Esse seria o dia em que o ministério começaria oficialmente. E quando esse dia chegou foi indescritível. Arão, o sumo sacerdote, auxiliado por seus filhos, ofereceu sacrifícios exatamente como havia sido ordenado. Ele levantou as mãos para o céu e abençoou o povo. Naquele instante, algo sobrenatural aconteceu. A glória de Deus apareceu visivelmente. Não foi uma metáfora, foi real. Fogo desceu do céu, um fogo divino, plural e poderoso, e consumiu a oferta no altar. Imagine a cena. O povo viu a aprovação direta do Criador. O choque, o espanto e a alegria explodiram em um grito coletivo de louvor. Milhares de pessoas caíram com o rosto em terra. Eles sentiam que estavam na presença imediata do Todo-Poderoso. Era o auge da espiritualidade. O auge da conexão. Nada poderia dar errado. O pelo manós era o que parecia. Mas nas sombras dessa glória, uma tragédia estava sendo desenhada. 2 homens, Nadab e Abiú, filhos de Arão, decidiram agir. Eles não eram pessoas comuns. Eram sobrinhos de Moisés. Eram nobres. Tinham subido ao monte sagrado. Tinham visto a glória de Deus de perto. Tinham comido e bebido na presença do Eterno. Eles eram a elite espiritual de Israel. E talvez, apenas talvez, isso tenha subido a cabeça. Enquanto as orações do povo subiam como um perfume suave, Nadab e Abiú pegaram seus incensários. A intenção parecia boa, como era incenso. Oferecer um cheiro suave ao Senhor. Mas havia um problema, um detalhe crucial que eles ignoraram. A ordem era clara. O fogo para o incenso deveria ser retirado do altar, daquele fogo sagrado que o próprio Deus havia acendido. Mas eles não fizeram isso. Talvez por pressa, talvez por arrogância, ou talvez por estarem com a mente nublada. Eles pegaram fogo comum, fogo profano. Fogo que eles mesmos acenderam. As Escrituras chamam isso de fogo estranho. Eles entraram no lugar santo com uma confiança ousada, carregando algo que Deus não havia pedido, de uma maneira que Deus não havia ordenado. E no momento em que aquele cheiro subiu, a atmosfera mudou. A santidade de Deus não tolera rivalidades. A mesma glória que a aquece e ilumina pode num instante consumir o que é impuro. De repente, sem aviso, fogo saiu da presença do Senhor. Mas dessa vez, não foi para aceitar um sacrifício no altar. O fogo veio em direção a eles. Em um piscar de olhos, Nadab e Abiú foram devorados. Ali mesmo, dentro do santuário. Diante dos olhos do povo e pior, diante dos olhos de seu pai, Arão, o silêncio que se seguiu deve ter sido ensurdecedor. 2 príncipes mortos. Corpos fumegantes no chão sagrado. A celebração virou funeral em segundos. Mas por quê? Essa é a pergunta que não quer calar. Deus pareceu severo demais? Afinal, eles só queriam queimar incenso, certo? Se você está gostando dessa história e quer descobrir as verdades profundas que muitas vezes passam despercebidas na Bíblia, aproveite agora para se inscrever no canal. Nós mergulhamos fundo nos mistérios das Escrituras toda semana. Não perca o próximo vídeo. A verdade sobre a morte de Nadab e Abiú é muito mais profunda do que um simples erro ritual. O texto sagrado nos dá pistas perturbadoras sobre o estado mental deles. Primeiro, eles caíram na armadilha do privilégio. Eles achavam que, por terem sido tão honrados no passado, por terem visto Deus no monte, estavam acima das regras. Acharam que Deus faria vista grossa para eles. Esse é um erro fatal. Achar que grandes bênçãos nos dão licença para pequenos pecados. Eles esqueceram que a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas havia algo mais. Algo que explica a ousadia imprudente e a falta de discernimento. Logo após a morte deles, Deus dá uma ordem específica a Arão: não beba vinho nem bebida forte quando entrar na tenda da congregação, para que não morra. Entendeu a conexão? Os sábios e estudiosos apontam que Nadab e Abiú provavelmente estavam alcoolizados. Eles haviam bebido. O álcool entorpeceu a mente, confundiu o julgamento. Eles não conseguiam mais distinguir o que era santo do que era comum. A percepção moral deles estava embotada. Eles entraram na presença do Rei do Universo.
bêbados. E aqui entra a responsabilidade de um pai. A história nos conta que Arão, embora um homem de Deus, tinha uma falha. Ele era permissivo. Ele cedia fácil. Nadab e Abiú cresceram sem disciplina firme, acostumados a seguir suas próprias inclinações. A falta de autoridade do pai na infância preparou o terreno para a rebeldia na vida adulta. Eles nunca aprenderam a respeitar limites e quando tentaram ultrapassar o limite final, menos a santidade de Deus, menos a consequência foi irreversível. O drama de Arão naquele momento é de partir o coração. Moisés se aproxima dele e diz, basicamente, Deus disse que seria santificado naqueles que se chegam a ele. E a reação de Arão? A Bíblia diz que Arão calou-se. Ele não podia chorar. Ele não podia rasgar suas vestes em luto. Se ele fizesse isso, pareceria que ele discordava da justiça de Deus. Pareceria que ele estava do lado do pecado de seus filhos. Ele teve que engolir a dor mais profunda que um ser humano pode sentir, menos a perda de filhos, e permanecer em silêncio, reconhecendo que Deus é santo. Qual a lição para nós hoje? Ninguém mais morre fulminado por fogo ao entrar numa igreja, mas o princípio permanece. Deus não aceita obediência parcial. Deus não aceita que misturemos o sagrado com o profano. O fogo estranho hoje pode ser a nossa tentativa de adorar a Deus do nosso jeito, ignorando o que Ele diz. Pode ser a tentativa de viver uma vida cristã sem abandonar os vícios que entorpecem nossa mente. O álcool ou qualquer coisa que tire a nossa sobriedade enfraquece o corpo, confunde a mente e rebaixa a moral. Como podemos discernir a vontade de Deus se nossa mente está nublada? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O que colocamos dentro dele importa. O que fazemos com ele importa. Nadab e Abiú nos ensinam que a proximidade com Deus exige reverência. Não podemos chamar o mal de bem, nem o bem de mal. A história deles é um aviso eterno escrito em fogo. A verdadeira adoração exige um coração sóbrio, obediente e humilde. Não brinque com o sagrado. Não ofereça fogo estranho no altar da sua vida. Se essa história abriu seus olhos para a seriedade da santidade de Deus, deixe seu like agora mesmo. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. E me conta nos comentários o que você acha que seria o fogo estranho nos dias de hoje. Quero ler sua opinião. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso e te vejo na próxima história.